O meu nome é Tânia Nery e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para mais testemunhos como esse. E não esqueça de deixar o seu like. Meu nome é Yolanda. Eu fui desenganada pelos médicos e abandonei esse corpo físico. Ao sair do meu corpo, eu vi que havia um corpo idêntico ao meu sobre a cama. Ao deixar esse corpo terreno, eu vi uma figura ao meu lado e começamos a caminhar. Deixamos a casa e chegamos a uma área escura. Era uma escuridão profunda e aterrorizante. Era mais assustador do que a noite mais sombria. Nós entrávamos cada vez mais nessa escuridão. Eu ouvia constantemente gritos e lamentos, gritos de dor, correntes se arrastando. Eu sentia medo, mas eu não conseguia ver nada. Eu apenas escutava esses lamentos aterrorizantes. Eu me agarrava àquela figura que me guiava. Eu segurava suas mãos com força e um resplendor intenso emanava dessa figura, me iluminando. Mas além dessa claridade, eu só via escuridão. Ouvia gritos e lamentos horríveis. Continuávamos adentrando naquele lugar. E quanto mais adentrávamos, mais escutávamos gritos e lamentos e barulho de correntes se arrastando. Chegamos a um ponto que eu comecei a ver muitas luzes pequenas, parecendo lanternas entre as sombras. Essas luzes emitiam pouca luz. Então me dei conta que meu acompanhante era Jesus e eu perguntei: Senhor, essas luzes que aparecem, o que são? Ele respondeu: essas luzes são meu povo, que iluminam no meio da escuridão, mas eles brilham muito fracamente. A sua luz é muito tênue. Seguimos avançando e quanto mais entrávamos, mais escuridão eu via. E também os gritos eram mais assustadores do que aqueles que eu escutava. Mas eu não via nada, eram gritos de angústia. Fomos adentrando até chegar no lugar que havia um corpo enorme. Um corpo que estava com a boca aberta, com as mãos levantadas para o céu. Essas mãos eram enormes, verdadeiramente gigantes. Eu observava que os dedos dessas mãos eram tão imensos que formavam um abismo pela frente e por detrás precipícios. Havia multidões e multidões de pessoas e muitas já caíam no abismo. Muitos estavam a ponto de cair e muitos acabavam de chegar. Aquela humanidade que estava ali se dirigia ao abismo e aos precipícios. Dava para ver que tinha pessoas de todos os tipos, jovens, adultos, idosos, pessoas brancas, pessoas de cor, pessoas de todas as raças. De trás de cada uma dava para ver 3 demônios com suas garras empurrando as pessoas para o abismo. Eu observava como se levantava um fogo muito alto, mais alto do que os precipícios. Rapidamente eu escutava como esse fogo crescia e ali caíam aquelas pessoas. E ao caírem, soltavam gritos horríveis e eram multidões e multidões de pessoas. Eu via essas pessoas caindo nesse abismo e eu ficava horrorizada, vendo como caíam e também como avançavam naqueles abismos. Rapidamente começamos a caminhar sobre esses abismos, sobre esses precipícios. Caminhávamos pelo centro, entre as pessoas que vinham. Seguimos avançando mais e mais. Então, nos encontramos no centro, como se entrássemos numa parte central, guiados por essas mãos, por esse centro. E quando começávamos a entrar,
De repente eu me dei conta de que eu estava sozinha, completamente sozinha. E era uma escuridão espantosa. Então eu escutei suspiros atrás de mim. Eu vi algo horrível, com sons aterrorizantes. Sentia que arrancavam meus cabelos e eram umas unhas largas. Eram garras que arrancavam a minha carne na parte traseira e nos meus ombros e nas minhas costas. Quando eu senti isso, eu comecei a correr desesperado. Eu comecei a gritar, eu gritava: Jesus, onde está Jesus? Por que me deixaste sozinha? Por que me deixaste, Jesus? Onde o Senhor está? Eu não te vejo, onde o Senhor está? E eu seguia correndo. E eu percebia que atrás de mim, essa criatura também corria e dava gargalhadas horríveis. De repente, eu comecei a entrar por uma parte que parecia um caminho largo. Mas, ao entrar por essa parte do braço, eu vi um pouco de luz, como se fossem chamas que se acendiam, algumas mais intensas e outras menos intensas. Então, com essa luz, eu comecei a ver que eles me perseguiam. E eu me dei conta que eram multidões de demônios horríveis e espantosos. De suas bocas saía uma baba espessa e verde. Eles ofegavam de maneira horrenda e espantosa. Eu não parava de correr, eu corria mais e gritava, porque eu sabia, se eles me alcançassem, eles me destroçariam. Por isso eu seguia correndo mais. Então eu tropecei e caí, mas rapidamente me levantei. Continuava gritando e correndo, quando de repente eu vi 2 homens. Quando os vi, rapidamente os reconheci. Acreditando que me ajudaria, os gritei. Eles eram conhecidos. Um era cristão, mas aqueles que não são constantes em sua fé. Esse homem teve um final muito trágico, porque se afastou do caminho do Senhor. Ele brincava com o Evangelho e morreu de uma maneira horrível. Ele bebia com alguns homens e depois de embriagar-se, eles o amarraram pelas mãos, pelos pés, amarraram sua boca e abusaram dele. E finalmente o golpearam até matá-lo, jogando na linha do trem. E agora ele estava ali no inferno, no mesmo lugar onde eu estava. O outro era um pastor que vivia próximo de onde eu residia. Ambos vinham correndo desesperadamente. Pensei que eles me ajudariam de imediato, assim que gritei. Com todas as minhas forças, eu gritei: Vicente, por favor, me ajuda. Senhor Rubem, por favor, me ajuda, por favor. Lembra que vocês me conhecem, vocês moravam perto da minha casa. E nesse momento me dei conta que nesse lugar não havia amor, misericórdia nem compaixão. Como ainda esperava a sua ajuda, eu gritei. Então vi que se transformaram em demônios e me perseguiam com mais fúria do que aqueles outros que estavam me perseguindo. Eles queriam destroçar-me e eu corria, e eles me arrancavam o cabelo, estava toda suja, o meu cabelo estava cheio de sujeira e todos agora me perseguiam e eu estava desesperada. Jesus, onde estás? Ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Mas ele não estava ali. Eu corria desesperada. Eu sentia que queria morrer, eu queria desmaiar, mas nada disso acontecia, porque nesse lugar você está vivo, sentindo dor, sentindo tudo. Você quer morrer, você quer desmaiar, mas não pode, porque você já está morto. Mas você sente que está vivo, porque todos lá sentem que estão vivos. E eu estava desesperada e eu corria sem saber o que fazer. Então, de repente, eu vi uma luz muito brilhante, muito intensa,
Imediatamente, todos os que me perseguiam pararam e eles voltaram. Não ficou ninguém. E ao ver esse resplendor tão intenso, eu soube que era Jesus. Ao vê-lo, eu comecei a chorar. Eu abracei de imediato e disse: Senhor, por que me deixaste sozinha? Por que você foi embora e me deixou sozinha? Veja como eles queriam me destruir. Eles queriam me destroçar, eles me perseguiam. Senhor, eu não suporto isto. Me tira daqui, por favor, eu não quero estar nesse lugar. O Senhor disse: eu nunca te deixei só, eu estava contigo. Às vezes você pensa que está sozinha, mas você não está. Muitas vezes sentirás que eu não estou contigo, mas eu nunca te deixarei. Eu sempre estarei contigo. E eu vou te mostrar umas coisas. Quando ele disse isso, ele pegou as minhas mãos e começamos a entrar num lugar cheio de cavernas, muitas cavernas sujas. Tudo ali era horrível, estava sujo. Essas cavernas, elas tinham formato de celas. Caminhamos por corredores onde em algumas partes haviam celas e em outras cavernas sujas com formato de celas. Nós passávamos pelo meio. Em algumas celas haviam pessoas que estendiam suas mãos através das grades. Elas choravam e gemiam de dor, clamando: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, me tira daqui, ajuda-me. Jesus. Eles estavam desesperados e tentavam tocar Jesus enquanto choravam. Outros gritavam: tira-me, Jesus, tira-me daqui, perdoa-me, Senhor. E continuávamos no nosso caminho, passando por celas onde alguns maldiziam a Jesus, lançavam insultos, e o Senhor, ainda assim, não prestava atenção neles. Passamos por muitas celas mais. Chegamos a uma cela onde havia uma idosa, de costas robustas. Nós paramos de frente para ela. Então o Senhor me perguntou: tu a conheces? Eu disse: não a conheço. Mas o Senhor insistiu: sim, você a conhece. Eu neguei novamente: não, eu não a conheço. Me disse pela terceira vez: você a conhece, olha bem. Ao dizer isto, a idosa se virou e ficou de frente a mim. Ao vê-la eu vi, e eu disse: sim, eu a conheço. Ela é minha avó, que faleceu há 14 anos. Eu comecei a chorar e perguntei ao Senhor: por que minha avó está aqui se ela era tão boa? Minha avó, ela ajudava todos, alimentava a qualquer que pedia, ajudava com dinheiro, era generosa, ela não negava nada a ninguém. Por que ela está aqui? Ela realizava muitas boas obras, por que ela está aqui? E o Senhor respondeu: ela está aqui porque ela tinha as obras, mas ela não tinha Cristo. E as obras sem Cristo são mortas. Ela precisava ter as obras, mas também ela necessitava ter a Cristo. E ela nunca quis me aceitar. E também ela está aqui porque era idólatra. Ela adorava qualquer coisa que pusessem diante dela. Eu analisei e realmente eu lembrei que a minha avó, ela adorava qualquer coisa. E ela estava naquele lugar porque ela era idólatra e ela não tinha aceitado Jesus. Desesperado, eu comecei a chorar e rapidamente apareceram demônios, pegaram ela, eles a cercaram e as chamas a cobriram. Começamos a sair dali enquanto eu a observava e chorava. Ao sair dali, eu compreendi que as obras não salvam, que a minha avó
seria atormentada. Saímos chorando. Não podia suportar ver aquilo. Eu disse: Senhor, eu não quero estar aqui. Isso é muito forte, é demasiado forte para mim. Eu não posso mais, Senhor. Ao dizer isso ao Senhor, Ele respondeu: Tens razão, Yolanda. Ao ouvir isso do Senhor, senti como se caísse, como se estivesse deitada em algo. Mas eu não me atrevi a abrir os olhos, por medo do lugar onde eu me encontraria. Eu pensei: o que acontecerá agora? Onde eu estou? Eu não me atrevi a abrir os olhos. Quando finalmente eu me atrevi a abrir os olhos, eu só abri um. Então eu vi o teto da minha casa. Então eu abri o outro olho e eu estava deitada na minha cama. E quando abri os dois olhos, eu notei que o meu quarto estava cheio de irmãos em Cristo. Todos estavam orando. Comecei a relatar entre lágrimas tudo o que eu tinha visto, de onde eu tinha vindo, o que tinha acontecido. Eu chorava e gritava enquanto contava. E os irmãos oraram por mim antes de ir. E o pastor, ele comentou: Yolanda, amanhã voltaremos. Eu me sentia muito mal. Essa noite foi especialmente difícil. E aqueles médicos haviam me dado por desenganada. No dia seguinte, aqueles irmãos começaram a chegar de novo. O pastor foi o primeiro a chegar, seguido de outros irmãos. E todos começaram a orar sem cessar. Enquanto eles oravam, eu me encontrava em agonia, com os olhos fechados. De repente, eu vi uma luz intensa que iluminou toda a casa. E vi chegar essa figura toda vestida de branco, e era Jesus. Continua no próximo vídeo. Você que escutou esse testemunho até aqui, se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e quer fazer isso agora, faça essa oração comigo e repita as minhas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Receba Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor e é o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração comigo, você agora é um filho e filha de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa para aprender mais da palavra de Deus e leia bastante a Bíblia. Seja bem-vindo à família de Deus. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Shalom. Adonai.